Olá, eu sou Rodrigo Gonçalves aqui do Espaço Comunidade e hoje eu queria bater um papo com vocês sobre as notícias com relação à questão do visto para o Beyoncé. Mas o que me leva a falar sobre esse assunto não é necessariamente porque vai acontecer a liberação do visto para Beyoncé, tá? Eu queria compartilhar com vocês uma notícia que eu li e que eu acredito que possa inclusive dificultar mais ainda a vinda dos Beyoncés, a liberação do visto, ainda que há notícias, né, que há algum tipo de informação nesses sites de notícias para a comunidade, e a gente não sabe na verdade até onde tem fundo de verdade sobre isso. Mas segundo a notícia que eu estava lendo, diz que o presidente da Câmara de Comércio e de Indústria do Japão, que é o Akio Mimura, decidiu enviar ao governo japonês uma carta opinativa que pede a ampliação da atuação de mão de obra estrangeira no país. Aí você que é da quarta geração deve ficar super feliz e falando assim, poxa, até que enfim agora vai chegar a nossa vez. Não, não é para você, não é para os Beyoncé. Na verdade são para os asiáticos, para aqueles que vêm, que já estão inclusive no Japão, como estudante ou como estagiários por aqui e eles querem que seja liberado para que essas pessoas possam trabalhar no setor industrial e no setor de setor civil de obras, né, de construção na verdade. E isso na verdade pode ser um empecilho até para a quarta geração, né, dificultando mais ainda a possibilidade de vinda. E aproveitando sobre esse assunto, inclusive, vou deixar aqui, eu não sei se as pessoas tiveram a oportunidade de assistir um vídeo na qual foi feita uma reportagem na qual o primeiro-ministro Abe fala sobre a questão da quarta geração, né? Eu não sei até onde as pessoas observaram isso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link do vídeo e eu espero que vocês assistam pelo menos do ponto que começa da fala do parlamentar, se eu não estiver enganado, Akio Shimodi, que é um dos que alardearam essa questão da liberação do visto, que as coisas seriam, enfim, acho que vocês acompanharam, souberam do que ele disse. E se não souberam, é só você assistir a essa matéria na íntegra. Eu vou colocar um trecho, talvez eu coloque aqui 2 trechos, para que vocês entendam. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um trecho aqui e depois eu volto para comentar, tá ok? 厳しい環境のところの方々が南米に行って頑張られたケースが多いんで、非常にですね、今は今度は逆に私どもが少し日本の方が裕福になってきたんで、いろんな施策を作って来ていただいて勉強してまた南米に帰っていただくと。Vocês observaram o que o parlamentar que fez a sugestão sobre essa questão da liberação do visto Beyoncé disse? A ideia não é que a quarta geração venha para o Brasil e que possa criar raiz aqui. Ele, com as suas próprias palavras, segundo a tradução aí, ele sugere que os brasileiros e os peruanos venham para o Japão, trabalhem por determinado período e voltem para o seu país. Quer dizer, não é a mesma coisa que aconteceu com os japoneses que foram para o Brasil, né? Inclusive, pede até um vídeo sobre essa época, sobre essa história, né? Algumas pessoas não sabem, mas muitos japoneses passaram por situações super complicadas no Brasil. Eles foram para substituir as pessoas que trabalhavam na lavoura do café. E as pessoas passaram por situação complicada, inclusive no período da guerra, na qual a Itália a Itália e a Alemanha, se eu não me engano, eram aliados do Japão, e isso fez com que o Brasil, enfim, tivesse não um comportamento, tivesse uma atitude diante ao Japão meio de, não perseguidora. Bom, mas isso é uma outra história, mas é interessante a gente compreender isso. Mas a partir disso, os japoneses no Brasil se tornaram migrantes e conseguiram se inserir na sociedade. Hoje, eles são quase lá, aproximadamente 2 milhões, né, de descendentes, né, com ascendentes japoneses. E aí eu quero também que vocês observem o que o próprio primeiro-ministro fala
sobre a quarta geração, que ele não vê como possível. Vou colocar aí, vai, dá uma olhadinha só nesse trechinho aí. 日系人の方々はですね、我が国を祖国とする同胞でありまして、一般的に日本に親類の方も多いなど、日本社会と特別な関係があることが多いわけでありまして、また我が国の良き理解者でもあるなど、国として敬愛を持って接することが必要と考えています。このため入国管理において日系2世3世の方については、定住者等の在留資格で我が国への入国、在留を認めるなど、特別な対応を行っているところであります。他方、いわゆる日系4世の方々については、こうした特別な関係性がですね、日系2世3世の方々と同様までとは言えず、同様の対応を取ることは困難と考えてきたわけでありまして、Percebeu? Ele não vê a quarta geração como a segunda, como o Nisei, né? Ele já diz que para a terceira geração, já foi que é o Sansei, já foi dado um certo privilégio de poderem estar aqui, né, e os seus cônjuges, né? E já a quarta geração não é possível ser tratada da mesma maneira. Bom, eu sou brasileiro de sangue puro, então vivi muitos anos no Brasil, né? Eu vim para o Japão, eu tinha 23 anos de idade, então a cultura brasileira para mim, não toda a cultura, né? Porque ainda muito jovem quando vim para cá, bem arraizado, né? Então eu tenho essa coisa de Brasil, por exemplo, se os meus tataranetos se nascerem no Brasil, serão brasileiros, e se tiverem em outro país, serão brasileiros, a não ser que sejam, eles façam escolha de se naturalizarem, por exemplo, japoneses, americanos, sei lá, canadenses, enfim. Mas fora isso, brasileiro, nasceu no Brasil, é brasileiro, aqui já não funciona assim, e ele deixa bem claro isso, e há uma razão, né? Também pede um vídeo para a gente aprofundar mais na questão. O ponto é que as pessoas não se iludam tanto com essa questão de Japão. E o ponto mais importante, que inclusive não é discutido, é a questão, sim, você que vem para cá, ou até você que está no Japão, que é essa questão do contrato de trabalho, né? Às vezes a gente fala, pô, não sei o que, as pessoas falam para você assim, cara, estuda o japonês que você não vai passar por isso, você vai conseguir um emprego direto, e isso é difícil de compreender, isso que eles estão tentando falar. Porque se essa lógica fosse correta, não haveria tantos japoneses terceirizados, porque eles dominam o idioma, inclusive, e são nativos. A gente precisa entender que há terceirização, existe um propósito para a terceirização. As empresas são terceirizadas não porque as empreiteiras querem, mas sim porque as grandes corporações assim o querem. Isso reduz custo e sobe a margem de lucro. É por isso que existe a terceirização, que inclusive está sendo aplicada no Brasil agora. Agora você pensa um Brasil subdesenvolvido com a terceirização, como é que não vai ser a situação por lá? Se aqui a gente já passa pelo que passa. Então, isso eu não estou querendo dizer que você não deva estudar o idioma. Se você estudar o idioma japonês, vai te possibilitar a se inserir no mercado, a compreender mais a cultura e não passar tanto perrengue. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas, entendeu? Mas entenda que você tem um visto para trabalhar, para viver e trabalhar no Japão. A não ser que você se naturalizou, você pode ficar aqui em definitivo, ou se você de repente morrer e o pozinho ficar por aqui. Então eu queria que as pessoas refletissem um pouco sobre essa questão. Eu sei que são várias coisas que eu falei aqui agora, mas a gente pensando em suma, assim, tudo, poxa, tá, cara, o que você quer deixar com isso? Eu quero deixar o seguinte, existe as propagandas que induzem a muitos brasileiros a virem para cá, criam várias expectativas em quem está aqui, para, sem comparação, por favor, nada de Brasil-Japão, Japão-Japão, Brasil-Brasil. E eu só quero que você tenha atenção que se acontecer uma crise financeira, que talvez seja a coisa assim, que pode vir a acontecer novamente, eu não quero nem pensar numa questão de guerra, não quero pensar numa questão de terremoto, mas digamos uma questão econômica já é um problema para os estrangeiros. Quem dirá um terremoto, quem dirá uma guerra, né, contra aí a Coreia do Norte, quem dirá tudo isso, o quanto afetaria. E o que me assusta é que eu estou vendo, né, tenho visto nos anúncios 700 vagas para não sei aonde, 200 vagas para não sei aonde, mas ninguém assegura para essas pessoas o que elas vão ter aqui, o que elas vão passar por aqui. Isso é assustador.
E para quem vive aqui há bastante tempo, já tem uma certa experiência nesse país, a gente, cara, se coloca no lugar e fica pensando, caramba, gente, ninguém vai falar real para esse povo, sabe? Ninguém vai dizer para ele, ó, aqui tá acontecendo assim. Enfim, fica aí o vídeo de hoje para vocês estarem alertas, sabe? Se você tiver alguma dúvida, deixa uma mensagem aí pra gente, compartilha com você aí, deixa no comentário o que você pensa sobre o assunto. Falou, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.